o seu estilo de vida, querendo ou não, é a definição de sucesso para alguém. É isso mesmo. O nosso estilo de vida, por mais que às vezes a gente não goste, ou não tá do jeito que a gente quer ainda, né? Mesmo assim, ele é a definição de sucesso para muita gente. Muita gente gostaria de estar onde você está hoje. Por mais que você pense, ainda não tá bom, preciso disso, preciso daquilo, não tenho aquilo, não tenho isso. Sabe, muita gente gostaria de estar onde você está. Por exemplo, aqui até aquela história que às vezes a gente vê na internet, né? A pessoa tá assim na bicicleta, aí ela olha pro lado, tá, o rapaz tá num carrão e tudo. Aí ela pensa, eu queria ter aquele carro. E ao mesmo tempo o rapaz que tá no carro olha pro alto e vê, eu queria ter aquele helicóptero. Entendeu? Então, ou seja, o rapaz da bicicleta desejava, pensava que o sucesso, né? Um sonho dele era aquele carro que o rapaz estava. Só que o rapaz que está no carro já tinha um outro sonho, né? Para ele, a definição de sucesso, né, status, já era uma outra coisa, que era o helicóptero. Então, muitas vezes a gente precisa ser mais grato, né? Pelas coisas que a gente já tem e também pelas coisas que a gente ainda vai ter, porque por pior que seja, por pior que estejamos, né? Em determinado momento da nossa vida, muita gente tá pior. E muita gente gostaria de estar onde a gente está, sabe? Eu vejo muito isso porque, por exemplo, a gente mora na Europa, né? A gente mora em Portugal. E querendo ou não, para muitas pessoas, isso que eu vivo hoje, tá em Portugal, tá na Europa, tá trabalhando, tá viajando, tá comprando não sei o quê, tá comprando o telefone, o computador tal. Para muita gente, isso é a definição de sucesso. Mas para quem tá aqui, não é, ou pode não ser, entendeu? Então a gente precisa ser grato. Todo dia a gente tem que agradecer tudo que a gente tem. O teto que a gente mora, a roupa que a gente usa, o computador que a gente tem, o fato de a gente ter duas pernas, dois braços para andar, para trabalhar, para correr atrás, sabe? A gente tem que ser grato por isso. Eu lembro, há muito tempo, quando eu trabalhava lá no Brasil, eu conheci um senhor, ele vendia hortaliças, né? Ele participava de um projeto onde a minha empresa prestava auxílio, né? Ele provavelmente não vai ver esse vídeo, é o senhor Gonzaga. Sempre que eu ia lá fazer uma auditoria, uma consultoria com ele sempre contava histórias, né? A gente sentava, tomava um café, comia um pedaço de bolo e ele sempre tinha uma história para contar. Quando eu morava lá em São Paulo, eu fazia isso, aquilo. Eu já morei no sul, na cidade X, já morei no Paraná, já fui no Paraguai, já morei em Goiás, sabe? E eu, na época, não tinha, mal tinha saído da minha cidade, né? E aquilo pra mim era muito top, porque o senhor Gonzaga, ele sempre tinha assunto. Cada vez que eu ia lá na casa dele, a gente tinha uma conversa diferente, sabe? Coisas diferentes, coisas novas, experiências que ele passou. E isso eu sempre voltava pra casa, né? Entrava no carro, botava uma música, ia dirigindo e pensando, será que um dia eu vou ser assim? Sabe? Por rodar em tantos lugares, tantas cidades, igual o seu Gonzaga já rodou, já conheceu, já trabalhou, já morou, sabe? E eu voltava pensando muito nisso. E assim, eu nunca imaginei que algum dia eu pudesse fazer ou ter todas as experiências que ele teve, né? Mas eu sonhei. Eu imaginava, assim, eu não achava que eu passaria por aquilo, mas eu imaginava, eu sonhava com essa sensação, sabe? De viajar, conhecer lugares, pessoas, cidades, hotéis, sabe? Então, aquilo ficou na minha cabeça. E, cara, é aquele negócio, né? Eu não sei se é a lei da atração, o que que é. Eu sei que pouco tempo depois eu me mudei para Goiânia, para uma outra empresa para trabalhar. E eu vou colocar aqui no vídeo, você pode observar aqui todas as cidades no Brasil que eu já fui, que eu já conheci, que eu já dormi, que eu já trabalhei, que eu já fui para passeio. Tá vendo? São muitas e muitas cidades. E assim, é impressionante, cara. Porque na época eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. E hoje eu sou muito grato ao senhor Gonzaga, né? Pelas boas conversas que tivemos, pelo café que a gente tomava, pelos pedaços de bolo que ele me oferecia. E se algum dia o senhor ver, senhor Gonzaga, esse vídeo, muito obrigado por ter plantado essa sementinha na minha cabeça. Eu fui além disso, né? Pois eu já mudei para Portugal, conheci diversos países e cidades aqui na Europa também, como vocês podem ver nas imagens que eu vou colocar. Sabe, são muitas histórias para contar, muitas experiências, sabe?
Muitos perrengues também, nem tudo são flores, né? Às vezes acontece uma coisinha ou outra ali errada, mas faz parte, são experiências que a gente leva, né, pra vida. E vocês viram, são muitas cidades, muitos países que eu já conheci, e tudo isso graças a uma sementinha que foi plantada lá atrás, em 2013, por aí, quando eu trabalhava nessa consultoria, sabe? E tem uma frase que eu vi na internet que é muito interessante, que é: morre lentamente quem não viaja e quem não lê livros. Interessante, né? Porque hoje, como eu já tenho essa experiência assim, em viagens, conhecer lugares, leio bastante livros também, eu acho que eu já tenho uma certa bagagem, sabe? E eu não consigo entender como que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso, sabe? Sem ler livros sobre finanças, comportamentais, biografias de grandes empresários, músicos, atores, eu já li alguns. Porque com cada livro desse a gente aprende muitas e muitas lições. Então essa frase ela marcou muito. Morre lentamente quem não viaja e não lê livros. Porque realmente a pessoa deixa de viver muitas experiências. E conforme o tempo vai passando e a pessoa, sabe, não lê, tá, perde muito tempo, às vezes, num telefone, no computador, e deixa de ler uma biografia, ou deixa de fazer uma viagem que tinha vontade de fazer. Sabe, você tá morrendo lentamente, você tá matando alguns pequenos sonhos, pequenas vontades que você tem. Então, hoje, né, vendo a vida que eu tenho, sabe, morar em Portugal, sabe, eu tenho hoje o melhor telefone do mundo, tenho aqui o melhor computador do mundo, para muitos, né? Já fiz diversas viagens, sabe, vou para o Brasil quase todo ano, treino na academia muito boa, tenho muitas roupas boas que eu gosto, sabe, de usar, que eu compro a hora que eu quero, sabe? Então, a gente precisa ser muito grato, cara. Muito grato. Gratidão é a palavra desse vídeo. E não basta apenas ser grato, a gente tem que agir também, sabe? Praticar a ação. Porque pra gente viver uma vida nova, uma vida que a gente quer, a gente tem que abrir mão da nossa vida atual. Você tem que abrir mão de muita coisa, sabe? Pra você chegar mais longe. Você tem que abrir mão, às vezes, de festas, às vezes daqueles amigos que te levam para um caminho não tão legal, sabe? Abrir mão de jogar futebol 5 vezes na semana, sabe? De perder muito tempo no videogame ou numa rede social para poder estudar, se aperfeiçoar em alguma coisa, aprender um novo idioma. A gente tem que abrir mão da nossa vida atual para a gente ter uma vida nova. Para eu estar aqui hoje, eu tive que me espelhar, me inspirar em outras pessoas que tiveram a mesma coragem, sabe? Que ousaram, né, arriscar uma coisa nova, sabe? Colocar muita coisa em jogo para poder alcançar ali um determinado objetivo. Cara, e é assim, é igual eu falo em todo vídeo, não é fácil, sabe? A gente arriscar, abrir mão de algumas coisas, sabe? Só que pra gente ter a vida que a gente quer, a gente precisa, faz parte de um processo, abrir mão de algumas coisas, sabe? Se espelhar em outras pessoas, sabe? Viver novas experiências, uma viagem, uma compra de uma roupa, uns calçados que você tenha vontade. Simplesmente o fato de ir num café, sabe? Uma cafeteria que é mais cara, viver a experiência de pessoas mais bem-sucedidas do que você. Entrar numa loja de carro, esses carros mais esportivos, uma Porsche da vida, uma Ferrari. Entra lá, sente o cheiro. Se você conseguir sentar e segurar no volante para poder sentir aquela experiência, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Sabe, isso tudo, esse sentimento, ele te leva para, ele te dá um gás a mais, né, para poder avançar com o objetivo. A minha experiência foi essa, sabe? Eu conversei com pessoas que tiveram esse tipo de experiências. Eu viajei para a Europa em 2017 e tive essa experiência, o contato, o sentimento, sabe? De você estar num lugar organizado, um lugar seguro, um lugar bonito, sabe? Um lugar onde você trabalha e você tem poder de compra com o dinheiro que você ganha, sabe? Um lugar onde você paga muito imposto. Sim, você paga muito imposto. Em Portugal é um dos impostos mais altos do mundo. Mas aqui você vê o seu dinheiro sendo bem empregado. Você tem ruas limpas, você tem transporte público de qualidade, sabe? Você tem um certo nível de segurança nas ruas. Cara, você pode viver, sabe? Viver normalmente. Em muitos lugares do Brasil a gente sabe que não consegue viver normalmente. É isso então, galera. A mensagem do vídeo é essa, né? A sua vida hoje, ela é a definição de sucesso para muita gente. Então agradeça o que você tem, sabe? Agradeça o que você está correndo atrás para poder alcançar. Agradeça a sua saúde, seu teto, suas roupas, sua comida, sabe?
porque muita gente gostaria de estar onde você está. Gratidão é a palavra desse vídeo. Valeu!